reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito és tu, Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito és tu, Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito és tu, Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito és tu, Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres de estar na presença deste que é o Senhor e Rei do Universo, que conduz a nossa vida, que dirige os nossos passos. Nós bendizemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e por podermos estar aqui nesta noite para louvar o Seu nome. Queremos saudar a todos os queridos irmãos e irmãs, aqueles que também participam deste culto através da internet, que o Senhor os alcance aí também com as suas bênçãos. O Salmo 27 hoje dirige a nossa liturgia. O Senhor é a minha luz, o Senhor nos acolhe na sua presença. Que bênção! Os 6 primeiros versos do Salmo 27, este anelo pela presença de Deus, Salmo de Davi. Nós vamos fazer esta leitura de forma responsiva, do verso 1 até o verso 6. Eu convido os amados irmãos para que de pé façamos a leitura desses 6 primeiros versos, e nós vamos intercalar entre as vozes femininas e as vozes masculinas. As queridas irmãs poderão começar então a leitura. Quando malfeitores me sobrevêm
Amém, irmãos? Vamos falar com Deus em oração. Esse Senhor que é fortaleza da nossa vida, esse Senhor que o salmista diz que prefere estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida e meditar na beleza do Senhor. Vamos exaltá-lo nesse instante de culto e de adoração ao nosso Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão Fernando Atique para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração. O microfone vai chegar para o irmão e vamos ser dirigidos nesta oração. Oremos. Santo Deus, Senhor nosso, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, de podermos nos reunir como Teu povo. Que o Senhor venha nos dirigir através do Teu Santo Espírito, despertando nossos corações, abrindo nossas mentes, colocando nos nossos lábios a Tua palavra, o cântico que o Senhor espera de nós, ó Deus. Dirija-nos, guarde-nos durante esta semana, que a nossa vida seja transformada em um contínuo preito de louvor ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor com este cântico. Eu tenho certeza que você fica muito feliz quando recebe um presente. E o maior presente que eu e você recebemos foi esse dom de Jesus, esse presente sem igual. Louvemos então a Deus por isso. Antes de assentar-se, cumprimente seu irmão que está ao seu lado, porque nós partilhamos juntos esse presente de amor que Deus nos deu. Podem se assentar à medida que forem cumprimentados. Acolhimento. Como nós gostamos de ser bem recebidos, de sermos acolhidos. E o Senhor nos acolhe em sua presença. Aliás, essa é a expectativa que deve encher o nosso coração ao entrar no templo para adorar ao Senhor, sermos acolhidos por Ele. E o salmista, a partir do versículo 7 deste mesmo salmo que lemos no início, o Salmo 27, diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio.
não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Queridos irmãos, nós podemos esperar no Senhor e essa espera nos traz ânimo, fortifica o nosso coração. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. É assim que o Senhor nos diz em sua palavra. Nós podemos esperar que veremos a bondade do Senhor. Você crê nisso? Você verá a bondade do Senhor nesta noite sobre a sua vida. Já é bondade dele você estar aqui na presença dele. E você verá a bondade dele na sua palavra, nas orações respondidas, no consolo do coração. Você verá a bondade do Senhor, com certeza. E esse instante é um instante de recolhimento, nessa certeza de que Deus nos acolhe na sua presença e escuta a nossa oração. Escuta até o silêncio que nós fazemos na presença dele, porque não temos palavras para descrever aquilo que muitas vezes sentimos. Porque contamos com o auxílio do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então coloque diante do Senhor a sua necessidade, coloque diante do Senhor as suas lutas e as suas provas, e peça ao Senhor que derrame a sua bondade, a sua misericórdia sobre sua vida e sobre a vida de outros nesta noite. Nós queremos pedir que os irmãos estejam intercedendo pela nossa pátria. Supliquem ao Senhor para que nessas próximas eleições nós possamos ver a bondade do Senhor para com a nossa nação. Nossa nação que amamos, queremos ver esta nação num caminho reto, justo, sem as desigualdades que ainda percebemos existir na nossa pátria. Vamos clamar para que Deus nos dê um governo segundo o seu coração. Há irmãos queridos, pessoas queridas que estão enfermas, que nós precisamos orar por elas. No nosso boletim nós temos uma lista grande, mas gostaríamos que os irmãos estivessem se lembrando do nosso irmão Schmidt. Ore, interceda por ele, pela sua família, para que o Senhor fortaleça nesse momento de apreensão, nesse momento de tratamento. Continuemos a orar pela Adriana. Nós tivemos boas surpresas essa semana, graças a Deus ela está melhorando. Nós tivemos pela manhã o presbítero Jared aqui conosco. Vamos agradecer, lembrar de agradecer que o Senhor tem sido bondoso com esses que nós temos intercedido. Nosso irmão José Jorge pede oração também pelo seu primo Fernando, que vai começar um tratamento também por causa de um câncer. Vamos estar colocando diante da presença do Senhor este irmão também, o Fernando. E certamente aí no seu coração você tem outros pedidos. Vamos então curvar a nossa fronte e vamos falar com Deus em oração silenciosa.
será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Sobe a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Sobe a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Vamos falar ainda com Deus em oração? Maria Silvia Coelho, você pode nos dirigir nessa palavra de oração, de intercessão, pela nossa nação, por aqueles que estão enfermos. Oremos com a nossa irmã. Senhor nosso Deus, nós colocamos na Tua presença as nossas vidas, os nossos queridos que estão enfermos. Te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia e o Teu cuidado. E te agradecemos também porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado trabalho, o Senhor tem proporcionado coisas maravilhosas nas nossas vidas. Amém. E nós te pedimos também pelo nosso país, que em breve estará elegendo pessoas que vão
dirigir o nosso país, e que a tua misericórdia, Senhor, esteja nesse processo, que o Senhor levante homens, que nós sabemos que o Senhor está à frente disso, que o Senhor cuida de nós, mesmo a gente não entendendo muitas coisas, mas nós sabemos, nós devemos lembrar todos os dias que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sim. Muito obrigado, porque nós podemos orar a Ti e nos colocar diante de Ti as nossas petições, os nossos agradecimentos. Fica conosco, Senhor, durante essa semana que se inicia, cuidando da nossa saúde, e que a gente possa ser instrumentos de Ti, onde quer que a gente esteja. Sim, sim. Pedimos também, Senhor, perdão das nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor? A gente convida a igreja para ficar em pé e cantar com a gente. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, pois alegra o coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Levando contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Em Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 5, nós lemos essas palavras de verdadeira sabedoria para a nossa vida, para a administração da nossa vida, em relação também aos bens que o Senhor nos confia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Bendita a promessa da palavra do Senhor, para termos saúde física e espiritual na presença do Senhor, honrando com tudo aquilo que temos e somos em sua presença.
enquanto estivermos cantando este próximo cântico, nós daremos oportunidade aos irmãos e irmãs para estarem consagrando a Deus os seus dízimos e suas ofertas, como parte deste culto de adoração e de reconhecimento das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Sentem-se, por favor. Gostaria de convidar o Marcone, Maria Alice, o João e a Mayumi a virem aqui à frente, por favor. E eu também quero convidar a Sara e o Kleber, também vocês dois, por favor, venham aqui à frente. Pode ser. Traz o netinho também. Nós convidamos essas duas famílias a virem aqui à frente da igreja, porque há cerca de 3 anos aproximadamente, ou 2 anos e pouco, Deus estava providenciando a vinda para Campinas do Marcone, da Maria Alice, dos filhos, uma transferência de carreira profissional, local de trabalho. E naquele momento Deus deu a vocês também a oportunidade de receberem um convite para estar aqui nessa igreja. E vocês aceitaram o convite dos vizinhos de vocês, vieram, e o Evangelho fez sentido, e o Evangelho de Jesus Cristo entrou nas mentes e nos corações de vocês. Vocês professaram fé, batizaram seus filhos. E agora, por causa de uma oportunidade profissional e uma transferência também de trabalho, local de trabalho, vocês estão saindo de Campinas. Estão se mudando daqui a alguns dias. E nós já sentimos a falta de vocês. Porque vocês, nesse período que estiveram com a gente,
deixaram também uma marca em nossas vidas. E nós queremos orar para que Deus continue dirigindo a vida de vocês, agora na mudança de cidade. E o Kleber e a Sara, que já estão conosco há quase 5 anos, frequentando a nossa igreja, contribuindo. E na última reunião do conselho, atendendo a solicitação de vocês, o conselho os recebeu na nossa membresia, por transferência de outra igreja presbiteriana aqui da nossa cidade. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E a igreja tem aqui representadas nas 2 famílias de vocês um retrato da sua dinâmica. Povo de Deus, que Deus conduz, que Deus traz e que Deus também leva. E nós sabemos que vocês encontrarão uma boa igreja lá na cidade de Goiânia, para onde vocês vão orar. Deus abençoará vocês e concederá a vocês lá um grupo de irmãos, onde vocês vão poder continuar a desenvolver seus dons e a servir ao Senhor. E nós sabemos que você, Kleber, Sara, continuarão aqui conosco, servindo ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir ao pastor Duval, você pode vir aqui à frente, Duval, você pode vir com a Rebeca, com a Débora e com a Ana Paula. Vamos fazer, você pode fazer essa oração pela vida dessas 2 famílias, por favor, Duval? Ó Deus, o Teu reino é maravilhoso e é uma delícia para nós fazer parte dele. Nós sabemos que, apesar da Alice, o Marcone, o João e a Mayumi estarem indo agora para uma outra parte, um outro lugar dentro do Teu reino, nós continuaremos juntos em oração, em amizade, no relacionamento cristão, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que não há fronteiras para o Teu amor em nossos corações. Abençoa-os, ó Deus, que eles possam ser edificados lá em Goiânia e trabalhar para edificar outros também. Te louvamos, Senhor, também pela vida do Kleber e da Sara, que há tempos já têm estado conosco e nós nos alegramos muito com eles. Que a Sara possa continuar te servindo a Deus, o Kleber também, e que juntos nós possamos nessa caminhada, um dia, completá-la, sabendo que estaremos para sempre no Teu reino. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo que tivemos com a Alice, com o Marcone, e pelo tempo que teremos com o Kleber e com a Sara. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Depois toda a igreja poderá abraçar essas famílias aqui nesse momento. Sentem-se, por favor. Eu gostaria também de convidar agora, obrigado, o Rafael e a Juliana, que trouxessem aqui à frente o Pedro e o João Vitor também pode vir, acompanhando aí os pais e o seu irmãozinho. Quantos dias tem o Pedro mesmo? 29 dias, Eu não sei, mas eu tenho a impressão que é o bebê mais novo que eu tenho a oportunidade de batizar, é o Pedro. E eu louvo a Deus porque o Pedro está aqui conosco, nos braços dos seus pais, acompanhado aqui do seu irmãozão. E porque nesse momento nós celebramos a bondade de Deus
e a promessa de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz que a salvação em Cristo Jesus é uma dádiva de Deus, que Ele nos concede graciosamente. E ele diz assim, para vocês e para os filhos de vocês, e para todos os que o Senhor chamar. Por causa dessa palavra e de outros textos da Bíblia, é que nós, pela fé, ministramos agora esse batismo. Porque nós acreditamos que Deus salva, Deus resgata, Deus redime. E de pecadores, Deus faz pessoas novas, nova criação dele. E algo que só realmente Deus pode fazer, essa salvação. E vocês que creem nisso e trazem o Pedro aqui, para testificarmos dessa fé, perguntamos se vocês se comprometem na presença desse Deus a cuidar do filho de vocês em oração, orando com ele, por ele, a ler a palavra de Deus para ele, para que ele possa ouvir a palavra de Deus dos lábios de vocês, e a ensiná-lo a ler, para que ele também possa ler por conta própria a mensagem de Deus para a vida dele. Vocês se comprometem em trazer o Pedro a conviver com a casa de Deus, com a igreja, para que ele possa, desde a tenra infância, sentir-se em casa, na presença e na comunhão dos irmãos em Cristo. Vocês se comprometem com isso? Juliana e Rafael, a palavra de Deus nos diz que a nossa vida deve ser vivida como correndo uma carreira com perseverança. E o Pedro precisará que vocês ofereçam para ele todo o suporte nessa carreira, através do testemunho, através da procura a Deus, da fé, e ele aprenderá com vocês isso. Vocês então comprometem-se a ser para o Pedro esse modelo, esse testemunho, esse amparo nessa carreira da vida em Cristo? Eu convido a igreja novamente a se colocar em pé para falarmos com Deus. Senhor, nessa hora, quando os seus filhos trazem aqui o Pedro, crendo que o Senhor é poderoso para ministrar a vida eterna e cumprir a promessa do Senhor na vida dele. Nós também, ó Deus, irmanados a Juliana e ao Rafael, crendo na mesma promessa, ministramos esse batismo, que esse sacramento, ó Deus, possa de fato, na sua eficácia, demonstrar a salvação que apenas o Senhor é capaz de realizar. E que o Pedro usufrua esse privilégio que o Senhor bondosamente confere. E que a palavra, ó Deus, da promessa possa se tornar realidade na vida dele. E que esta família, e que esta casa, chamada pelo Evangelho para a vida eterna, possa de fato, ó Deus, usufruir os privilégios, as bênçãos que só o Senhor concede. Guarda assim, ó Deus, a eles, para que esses compromissos que os pais fazem na presença do Senhor para com o seu filho se cumpram com alegria para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, oramos ao Senhor com gratidão, fé e esperança para a glória do nome daquele que nos instruiu a batizar como fazemos aqui agora. Pedro, Cordeirinho do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus, confirma o teu poder na vida desse infante, no seu desenvolvimento, na sua maturação,
para que o testemunho do Evangelho esteja presente na sua vida. E para que a luz desse Evangelho brilhe, resplandecendo com vigor, para a glória do nome do Salvador, que é Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe então ricamente vocês. Nossa grande alegria poder compartilhar desse momento de fé que o Senhor concede a vocês e a todos nós. Deus os abençoe. Nós convidamos alguns irmãos da igreja a virem aqui cumprimentar essa bendita família. O restante da igreja se assente, por favor. Eu também gostaria de convidar as crianças de 2 a 7 e de 8 a 11 a também já virem aqui à frente. Amém. Nós vamos orar a Deus. André, você pode nos conduzir então na oração, por favor? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento tão precioso na vida da tua igreja. Obrigado por essas crianças que vieram aqui à frente para aprender algo a mais da sua palavra. Conduza esse momento com sabedoria às pessoas que irão conduzir e que elas saiam melhores do que a forma que elas entraram hoje aqui. O Senhor abençoe também os nossos dízimos, que ele seja sempre usado com sabedoria pela liderança da igreja. E é isso que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E nós lemos hoje no capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto,
junto à fonte, no caminho de Sur. Disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. O que nós lemos nesse texto é uma situação na vida de Abrão e Sarai, e também na vida dessa serva de Sarai, que na verdade era uma escrava egípcia, que eles ganharam do rei do Egito, do faraó, quando lá estiveram. Uma situação toda atrapalhada, confusa. Há alguns domingos atrás nós demos atenção aos primeiros 6 versículos desse texto, então nós não vamos nos aprofundar novamente neles, mas apenas lembrar que havia se passado 10 anos desde que eles tinham chegado em Canaã, Abrão e Sarai, e o filho não tinha nascido. Então eles resolveram estabelecer pelas próprias mãos deles as rédeas daquela circunstância. Sarai lançou mão de um artifício legal da sociedade do tempo deles, que se uma escrava dela tivesse um filho, depois de ter tido uma relação com o seu esposo, ela poderia tomar aquela criança para ela e chamá-la de seu próprio filho. Era a lei comum daqueles dias. Então ela procurou o seu esposo, falou para ele: meu plano é esse. E Abrão anuiu, concordou rapidamente. E a coisa foi adiante. E quando Agar se viu grávida, ela começou então a humilhar, a caçoar a sua senhora, Sarai. O elemento humano então se manifesta. E por causa desse elemento humano, as coisas se complicaram gravemente. Sarai percebeu que o plano dela, apesar dela ter pensado sobre ele cuidadosamente, não era o melhor plano que ela podia ter tido. Ela havia desconsiderado a promessa de Deus para estabelecer
o tempo dela, quando as coisas deveriam acontecer, o jeito dela. Abrão, que se deixou levar numa circunstância que ele podia ter impedido, se ele também tivesse considerado a promessa de Deus, mas por causa da ansiedade, o tempo que passava, eles se deixaram levar pelos seus sentimentos, deixaram de lado a promessa de Deus, tentaram resolver o problema do jeito deles. E por causa disso, a família agora está se desintegrando, se desestruturando. Sarai agora procura o seu marido e coloca diante dele aquela circunstância com ira, com muita raiva. E Abrão, tendo a oportunidade de fazer algo relevante dentro daquele quadro, de tentar acertar aquela situação, se omite. E sai pela tangente. E diz para sua esposa: Agar é sua serva, é sua escrava. Você tem poder sobre ela. Faz o que você achar melhor. E porque Sarai estava conduzida pelos seus sentimentos de revolta, o que ela faz? Ela exerce a sua autoridade, humilha Agar, e humilha tanto Agar, na sua vingança de humilhação que também tinha sofrido, que Agar resolve fugir. E é a partir daqui que eu quero que nós tenhamos mais atenção, então. A partir do versículo 7. Ela foge, e para onde que ela vai fugir? Ela vai fugir em direção à sua terra, ao Egito. Ela é egípcia. Então ela vai em direção ao Egito. E ela ela está grávida, obviamente que ela não consegue viajar tão rapidamente. Então ela para junto a uma fonte, a um lugar onde havia água. E ali ela vai descansar um pouco. E nesse instante Deus começa a consertar as trapalhadas de Sarai, Abrão e Agar. Deus intervém. E me chama muita atenção quando leio essa passagem da Bíblia, é que Deus começa a consertar pela parte mais frágil dessa história. Agar. A parte mais fraca desse imbróglio é ela. E é por ali então que Deus começa a tratar desse assunto. E o anjo do Senhor a encontra em Sur, naquela fonte. Essa expressão anjo do Senhor, que aparece algumas vezes no Antigo Testamento, que alguns entendem como sendo uma cristofania, pode ser, mas talvez não seja. A Bíblia não é absolutamente clara nesse aspecto para nós. Alguns intérpretes entendem que pode ser o próprio anjo Gabriel. Mas o fato é que ele é um mensageiro de Deus, enviado de Deus, para falar em nome de Deus. Por isso é que no diálogo que vai se estabelecer daqui para frente, ela o trata como se fosse o próprio Deus. Deus procura aquela escrava egípcia,
que estava tentando voltar para o Egito. Porque Deus tem um propósito na vida dela. E apesar de ser apenas uma serva, apesar de ser uma pessoa sem expressão, sem decisão na história, Deus a chama pelo nome. E o anjo do Senhor, quando a procura, diz: Agar. E quando ele a chama pelo nome, ele dá a ela valor. Ele atribui a ela sentido de vida. Porque para Deus não importa qual seja a posição social de uma pessoa. Deus se interessa pela pessoa. Não importa qual seja a cultura de uma pessoa. Deus se interessa pela pessoa. Agar. Então ela ouve o seu nome sendo pronunciado pelo mensageiro de Deus. Até esse momento Deus está falando apenas com Abrão e por tabela com Sarai. Mas agora Deus está falando com a pessoa da classe mais baixa da história. Com a pessoa mais simples, mais desprovida de valores humanos. E Deus a chama pelo seu próprio nome, Agar, um nome egípcio. E aí Deus inicia uma conversa com ela através do anjo. E Deus faz uma pergunta. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Deus está interessado em orientá-la. Deus está interessado em fazê-la refletir sobre os caminhos dela. De onde vens, para onde vais? E ela responde: fujo. Eu estou em fuga da presença de Sarai, minha senhora. Ela está tentando sobreviver, e para sobreviver é fugindo, que ela imaginou que seria a maneira mais conveniente. E agora, o anjo coloca algo difícil, o que ela não gostaria de fazer. E ele diz: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Tu darás à luz um filho e chamarás Ismael, que significa Deus ouve. Ismael, Deus ouve. Esse será o nome do teu filho. Então vejam que Deus diz para Agar voltar, parar de fugir, e para se humilhar. Algo que seria difícil para ela. Mas Deus falou: volta e humilha-te. E Deus prometeu a ela: você vai ter esse filho, você não vai morrer. Você vai ter esse filho. E não vai ser um menino qualquer. Ismael vai ser o pai de uma descendência. Ele vai ter filhos e filhos
E você vai ter uma história. Volta e humilha-te. Porque eu prometo, você vai viver, vai ter o filho e vai ser abençoada. Numerosa descendência virá de você e do seu filho. É um desafio. Ela tinha pensado que o negócio era voltar para o Egito, ser uma mãe solteira por lá. Quem sabe lá ela encontrasse alguém que lhe desse mais valor e lhe amparasse. Mas Deus falou, não, eu não quero você de volta no Egito. Eu tirei você de lá e eu vou cuidar de você. Mas Deus coloca diante dela uma realidade na qual ela precisava fazer uma escolha. A escolha de atender, de obedecer a Deus. E de voltar às tendas de Abrão e Sarai. Aonde ela continuaria sendo uma serva. Uma escrava. Porque em nenhum momento Deus disse que ela deixaria de ser uma serva. Ela continuaria sendo uma serva. E diante desse desafio e dessa promessa que ela ouve, ela responde. E a resposta dela nós encontramos no versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? O jogo de palavras que nós encontramos aqui em português, no hebraico, é muitíssimo interessante. Porque o que ela está dizendo é o seguinte, o Senhor estava me vendo, mas eu não via. No meio dessa atrapalhada toda, desse imbróglio todo, desse problema todo, o Senhor estava me vendo, mas eu não via o Senhor. E como é que ela podia ver a Deus se os representantes de Deus, Abrão e Sarai, também não estavam nem aí para as promessas de Deus? Estavam num momento ruim. Mas agora ela vê o Deus que a vê. Agora, os olhos dela foram abertos. E agora ela entende a vida dela de uma maneira diferente. Por isso é que ela usa essa expressão, o Deus que tudo vê, que me vê e que agora eu vejo. Agar agora manifesta conhecer esse Deus pessoalmente. E ela o adora. Ela tributa a esse Deus o seu louvor, com os seus lábios, mas também com a sua obediência. Ela se converteu. Ela estava indo para o sul, mas Deus falou para ela, volta para o norte. Isso é conversão. Ela acreditou nesse Deus que disse a ela que teria um filho. Ela podia ter continuado obstinadamente a seguir o seu plano, o seu caminho. Todo mundo está fazendo planos aqui nessa história. Cada um segundo melhor lhe parece. A Sarai faz o dela, Abrão faz o dele, e eu vou fazer os meus. Mas ela deixou Deus reformar o plano dela.
E Deus disse para ela: Agar, o seu plano não é bom. Volta. Converta-se. E ela se converteu. E ela então chama aquele lugar de Beer Lahai Roi, que significa poço ou fonte daquele que vive e vê. Esse é o sentido dessa expressão que está aqui transliterada. Fonte ou poço daquele que vive e vê. Portanto, é dessa maneira que ela manifesta que a palavra de Deus fez sentido para ela. Ela não ignorou o que Deus disse, mas ela deixou a sua história mudar, deixou o seu plano ser reformado pela vontade de Deus. E Deus lhe dá a liberdade de criar esse nome para aquele lugar. Fonte daquele que vive e vê. Essa é uma característica daquele tempo, daquela cultura, de dar nomes a eventos, a circunstâncias que acontecem em determinados lugares. E isso aconteceu. E para vocês perceberem como é importante esse acontecimento, avance aí um pouquinho em Gênesis e chegue aí no capítulo 24, por favor. Gênesis 24, 62. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer Lahai Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a terra, a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Isaac encontrou Rebeca na campina, quando vinha daquele lugar que Deus encontrou Agar. Porque Deus vive e vê. E Deus está cuidando de Isaac, dando a ele essa esposa bendita. E Isaac resolveu montar a sua vida lá. Porque se você ler aqui no capítulo 25, você vai novamente ver no versículo 11 isso. Isaac habitava junto a Beer Lahai Roi. Aquela experiência de Agar e o fato dela ter nominado aquela fonte desta maneira assim tão poderosa, a sua experiência continuou a falar. E Isaac resolveu morar ali, no lugar onde Deus vive e vê. Montou a sua tenda ali.
Enquanto o seu pai Abraão, ainda vivo, morava lá em Hebrom, ele morava ali. Deus continua procurando pessoas. Quando você lê a Bíblia, é isso que você percebe. Que Deus é que procura pessoas. Deus vai atrás de gente. E ainda hoje Deus o faz. Porque Deus no qual nós cremos e o qual cultuamos aqui, é o Deus que vive e vê. Ele nos enxerga. Ele está interessado em nossas vidas, em nossos dramas. Deus está interessado em nossos problemas. Deus está interessado em nossos planos, ainda que seja para reformá-los. Deus está interessado em nossos caminhos, porque essa pergunta que Deus fez a Agar é a pergunta que Ele faz para nós hoje. Coloque o seu nome aí. De onde vens? Para onde vais? Qual é o sentido da tua vida? Por que você existe? Quais são os teus caminhos? Qual é a razão da tua existência? De onde vens e para onde vais? Deus continua a fazer essa pergunta para nós. E Deus quer uma resposta. Talvez você, à semelhança de Agar, pode dizer: estou fugindo, estou arquitetando a minha vida, estou fazendo os meus planos. Mas você tem considerado a Deus nisso? Você tem pensado no que Deus pensa dos seus planos? Você está dando à sua vida um rumo segundo os interesses de Deus ou segundo melhor lhe parece? De onde vens, para onde vais? Talvez seja esse o seu caso. Talvez para você Deus seja alguém que esteja interessado em uma pequena parte da sua vida, quem sabe no seu domingo, mas não no seu dia a dia, na forma como você vive em casa, na forma como você faz os seus negócios, na forma como você estuda. Isso não. Talvez você pense assim. De onde vens, para onde vais? Mas Deus está interessado. Deus está interessado em tudo em nossa vida. E da maneira que Ele procurou Agar, Deus também nos procura. Deus quer saber quais são os nossos planos, por que a gente foge, por que a gente arquiteta saídas que contrariam a sua promessa, a sua vontade. E Deus quer nos desafiar a crer nele. Deus quer nos desafiar a ouvi-lo e a enxergá-lo no meio da nossa vida, porque Ele nos vê. Mas Ele quer que nós também o vejamos. E a experiência de Agar foi essa. Agora eu vejo o Deus que me vê. Dois 2000 anos depois desse acontecimento aqui, Deus procurou uma outra mulher, também ao lado de um poço. Não nesse lugar, em outro lugar, outro poço. Mas Deus procurou aquela mulher lá. Jesus não precisava ter feito aquele caminho, mas resolveu fazer aquele caminho. E Ele fez aquele caminho para encontrar aquela mulher, que também estava vivendo a vida dela como melhor lhe parecia. E ela, nós
podemos até cogitar que seria uma filha de Ismael. Uma das descendentes de Ismael, talvez. Porque era uma samaritana. Samaritanos eram judeus misturados com povos vários. Mas Jesus conversou com aquela mulher à beira daquele poço. E parafraseando o que Jesus Cristo disse, mulher, não vive mais essa vida como você quer viver. Há uma vida melhor para você. Você vem aqui buscar água, mas eu tenho uma água que pode mudar, pode dessedentar a sua sede por inteiro. Busca o teu marido, não tem um marido, bem disseste, porque já teve vários homens na sua vida, e esse agora que você tem, de fato, não é o teu marido. Mas vem a hora, mulher, que você vai poder conhecer o Deus que dá razão e preenche a sua vida. O Deus que você vai adorar, o Deus que você verá. Sou eu que falo contigo. Que similaridade esses dois encontros. O encontro com Agar e o encontro com a mulher, à margem, à beira do poço em Sicar, em Samaria. Deus procurando pessoas para transformar vidas. Para mudar a história dessas pessoas. Deus colocou um grande desafio para Agar. Deus colocou um grande desafio para a mulher à beira do poço em Sicar também. Volta e humilha-te. O apóstolo Pedro nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Só volta quem se humilha, quem está disposto a se humilhar. Só quando você ouve a Deus de fato, é que você volta. Porque enquanto você estiver tentando estabelecer a sua verdade, enquanto você estiver trabalhando no seu plano, enquanto você estiver altivamente procurando o seu caminho, você não vai voltar. Mas Deus hoje está nos dizendo para voltar. Para converter o nosso caminho. Para deixar que Ele reforme a nossa vida, reforme o nosso plano. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus vive, Deus vê, e Deus quer que você o veja também. Mas para que você veja Deus, é preciso se humilhar diante dEle, e deixar que Ele reforme, refaça os seus planos. E quando isso acontecer, bênçãos concretas e reais, como aconteceu para Agar, acontecerão também com você, com todo aquele que crer no Senhor. Deus reina, e é esse reinado de Deus, esse governo de Deus, que nos dá a certeza absoluta de que essa oportunidade está aberta. Eu convido você a se colocar de pé. O conjunto cantou há pouco, no começo do culto, um cântico que fala sobre esse reinado. E agora vamos cantar junto com o conjunto? Esse cântico que fala sobre o governo e o reino de Deus sobre nós.
reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito, és o Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito, és o Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito, és o Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito, és o Senhor. Digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito, o meu lar. És autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Pastor Ricardo, vem aqui à frente para fazer na oração final e impetrar a bênção também, por favor. Oremos, irmãos. Senhor, não tem como estar na Tua presença, não sermos tocados pelo Senhor por meio da Tua palavra. Nós saiamos daqui, Senhor, com um novo sentido para a nossa vida, para o nosso viver. Que nós não sejamos soberbos e orgulhosos, nos estribando no nosso próprio conhecimento e achando que os caminhos que escolhemos são os melhores para a nossa vida. Mas precisamos passar por essa transformação, Senhor, que só o Teu Santo Espírito pode fazer. Quebranta o nosso coração, quebranta a nossa vida, para que nós possamos enxergar aquele que nos vê e que quer o melhor caminho para nós. Nos humilha na Tua presença, Senhor, nesta noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque saímos daqui com um desafio para a nossa vida, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, guia os nossos caminhos. Pai, toca em cada coração aqui, dentro das circunstâncias que envolvem cada vida, Senhor. E que nós possamos nos entregar totalmente nas Tuas mãos. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.
E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Gostaríamos de saber se tem alguém que está nos visitando hoje à noite. E se houver, pudesse colocar em pé por um momento só, por favor. Gostaríamos de destacar a sua presença aqui conosco. Deus abençoe vocês. Os irmãos que estão aí próximos aos nossos visitantes, queiram cumprimentá-los em nosso nome, são todos bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês. Por favor, dê atenção ao boletim da igreja, porque através dele você entende o que Deus está nos chamando a fazer e como você pode participar disso. O boletim é um instrumento importante para você no seu crescimento espiritual e também no seu serviço ao Senhor. Que Deus nos acompanhe nessa semana que Ele nos dá.